Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou continuar contando pra vocês um pouco da minha história aqui em Liverpool. No último vídeo, eu contei pra vocês que eu pedi pro meu marido sair do emprego que ele tava na Amazon, que tava muito difícil pra ele. Então, ele saiu, mas continuou procurando emprego, né? E foi em questão, assim, de uma semana, mais uma semana ou duas, ele recebeu uma proposta de emprego. Então, finalmente, ele recebeu uma proposta de emprego, gente. Olha, não foi fácil mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque eu já tava ficando triste, que eu achei que a gente ia embora. Eu achei que a gente ia ter que voltar pra Portugal ou pro Brasil. Eu já tava desistindo, sabe? Tava tão difícil, foi tão difícil o começo, que eu já tava querendo desistir. Eu não sou de desistir fácil, gente, mas eu já tava querendo desistir. É porque quando você tem filhos, né, você fica preocupado, né? Fica muito preocupado. Então, eu pensava em desistir às vezes. Bom, gente, aí meu marido recebeu uma proposta de emprego. E ele aceitou essa proposta e começou a trabalhar. Mas aconteceu uma coisa também, gente. Diante de tudo que aconteceu comigo, desde quando eu cheguei, toda a dificuldade que eu tive no começo aqui, isso mexeu muito comigo. E eu passei a ter crises de ansiedade em casa. Então, meu filho ainda não estava na escola, eu não estava trabalhando, né? Só o meu marido. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era isso, gente. Nunca tinha tido crise de ansiedade. E começou assim um dia, eu tava bem, super bem, não tava mal nesse dia. Tava bem, né? E de repente, eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal, como se a minha pressão tivesse caído, o meu coração começou a acelerar. Começou a me dar um medo, sabe? Um medo assim dentro de mim. Parecia que algo ruim ia acontecer. Uma sensação muito estranha, uma sensação assim horrível, que eu não gosto nem de lembrar. E foi assim uma sensação de medo, de insegurança. Eu fiquei com medo de desmaiar, sabe? Ali e não ter ninguém para socorrer. Era um mix de emoções, sabe? Por tudo que eu já tinha vivido, mais a dificuldade de começar uma vida em outro país, né? E de tudo que aconteceu. E eu comecei a ter essas crises. E eu contei pro meu marido que eu tava ficando com medo. Eu falei, eu achei, no começo, eu cheguei a pensar que eu podia estar com algum problema de saúde que não fosse, né, psicológico. Sei lá, alguma coisa no coração. Comecei a pensar várias coisas, gente. E eu comecei a ficar com medo e aquilo foi se repetindo. Eu não queria sentir aquilo, eu não queria, sabe? É uma coisa que você não tem como controlar. Você tá bem e do nada vem essa sensação em você, esse mal-estar, o coração acelera. Tipo, são coisas assim de alguns minutos em que você fica, tipo, muda da água pro vinho. Você tava super bem, de repente você fica super mal, entendeu? Durante alguns minutos, se sentindo super mal. Então, isso foi acontecendo com frequência, começou a ser frequente isso. E aí eu comecei a ficar muito preocupada também, gente, muito preocupada. E aí eu comentei com meu marido, eu falei, olha, eu vou tentar fazer algumas coisas pra ver se eu consigo contornar essa situação, pra ver se eu consigo parar de me sentir mal, parar de ter essas crises. Então, o que eu fiz? Eu diminuí a cafeína, né? Eu passei a tomar pouco café, eu tomava uma xícara de café só por dia. Passei a tomar muito chá, principalmente chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, chá assim, em geral. E a minha sogra também me falou de um remédio que se chama valeriana. E eu descobri que tem chá também de valeriana. Tem o chá e tem comprimido. E a minha sogra me falou desse comprimido, dessa valeriana, que eu não conhecia, gente, porque eu nunca tomei esse tipo de remédio, assim, nunca tomei remédio calmante, nada dessas coisas, né? Ou algo parecido, nem conheço os remédios direito. Então, ela me falou de valeriana. Eu já tinha ouvido falar no Brasil, acho que de passiflora. É uma coisa assim, né, gente? Que diz que é de planta, né? É tipo um calmante de planta, eu acho que é isso. Mas eu nunca tomei, eu via o povo falar disso daí, mas nunca tomei. E aí minha sogra falou da valeriana e eu comecei a tomar um comprimido à noite.
de valeriana e comecei a fazer isso. Então, mudei um pouco os meus hábitos, diminuí a cafeína, comecei a tomar chá e comecei a sair um pouco, dar uma volta, nem que fosse ali, sabe, ao redor de casa. Ou ir buscar meu filho na escola. Comecei a sair um pouco para tomar um ar, né? Pra ver se eu conseguia controlar aquilo que eu tava sentindo, se aquilo passava, se era uma coisa só passageira. Falei, se não melhorar, eu vou procurar ajuda, né? Eu vou ligar no GP, dizer o que eu tô passando pra poder receber uma ajuda médica. Aí, gente, eu fiquei assim, um mês mais ou menos. Um mês eu fiquei. Foi assim, um pouquinho mais de um mês, porque antes foi quando eu ainda não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Foi coisa assim, tipo, de uma semana que eu comecei a ficar preocupada. E uma semana depois, eu comecei a tomar valeriana e fazer essas coisas que eu falei pra vocês. E aí, gente, depois de um mês, aquilo foi diminuindo, diminuindo, até que sumiu. Eu parei de ter essas crises de ansiedade, sabe? Não tive mais. Graças a Deus, eu nunca mais tive. Então, foi só essa época mesmo. Eu acho que eu passei por muita coisa, por um período muito difícil, e isso se refletiu em tudo, né? Naquele momento, né? Eu achei que eu tava bem, e na realidade eu não tava, né? Bom, aí, voltando à história, né? Isso foi uma parte da história também que aconteceu, que eu tive essas crises de ansiedade. E eu também, gente, cheguei aqui no inverno. Eu não aconselho ninguém a vir pra cá no inverno, ou pra Europa no inverno. Melhor vir no verão, porque a gente tá acostumado com o calor, né? Com o calor, com o sol, e aí você vem para um verão. Se você já tá apreensivo, já é difícil começar uma vida em outro país. No inverno, que é uma época que deixa as pessoas mais depressivas, né? Um pouco. Você fica isolado, fica mais em casa, porque chove o tempo todo, o dia tá sempre cinza. Então, isso também contribuiu, sabe? Para tudo isso que aconteceu. Enfim. Aí, gente, meu marido começou a trabalhar e eu agradeci muito a Deus esse emprego. Nosso esse emprego, assim, foi o que salvou a gente, sabe? Eu falo pro meu marido que foi Deus mesmo, foi Deus. Aí, continuamos, meu marido continuou trabalhando e a gente morava naquela casa que eu falei pra vocês, que era uma casa de 2 quartos, né? Aí eu fui pro Brasil, gente. O trabalho do meu marido ele podia trabalhar em casa, né? Então ele não precisava mais ir pro escritório. Ele foi um tempo pro escritório e depois ele conseguiu permissão para trabalhar em casa. E aí ele começou a trabalhar em casa. E aí eu precisava ver minha mãe. Já tinha mais de um ano que eu não via minha mãe, 1 ano e meio. E aí a gente foi pro Brasil. Minha mãe não tava muito bem, a gente foi pro Brasil visitar a minha mãe. Eu fiquei um mês lá no Brasil. E depois, quando a gente voltou, foi logo no começo da pandemia. Olha como Deus é perfeito, gente, como Deus fez tudo certinho. E a gente não sabia que ia ter essa pandemia, né? E eu já tinha 1 ano e meio que eu não via minha mãe. Se eu tivesse esperado um pouco mais, né, pra ir ver a minha mãe, se eu não tivesse me esforçado pra ir ver a minha mãe, que ela também não tava bem, eu fiquei angustiada, eu queria estar perto dela. Se eu não tivesse ido, eu acho que eu não teria ido até agora. Porque depois veio a pandemia e aí ficou tudo difícil, aí é que eu não tenho como ir mesmo, né? Então, eu fui nessa época que a pandemia começou, aqui na Europa, começou em janeiro, né? Começou em janeiro. E eu fui pro Brasil em dezembro, ou seja, em janeiro, não, em fevereiro, mais ou menos. Ou seja, quando eu cheguei aqui, foi quando explodiu a pandemia aqui na Europa, né? Foi quando começou aqueles muitos casos na Itália. Então, assim, foi Deus mesmo que permitiu essa viagem. Eu fui lá, pude dar um pouco de assistência para minha mãe, fiquei um pouco com ela e tudo. Então, fui pro Brasil e voltei. Quando eu voltei, eu tava planejando, gente, eu tava planejando. Quando eu tava no Brasil, conversei com meu marido e tudo, a gente tava pensando em ter um outro filho. Tava pensando em ter um outro filho, só que eu tava esperando a gente se estabilizar, então... Eu falei, agora meu marido arrumou um emprego, tudo, né? Então, agora eu já posso pensar em gravidez. Que antes eu não tava pensando nisso, porque a gente tava ainda tentando se estabelecer aqui. Aí, eu falei, bom, explodiu a pandemia. Eu falei pro meu marido, olha, vamos adiar esse plano de gravidez, né? Vamos adiar aí mais pra frente, vamos esperar um pouco, porque agora as coisas começaram a ficar tão difíceis e a gente não sabe o que vai acontecer.
Só que quando eu falei isso pro meu marido, eu já tava grávida e não sabia. Quando eu falei pra ele pra gente não tentar mais, pra gente parar, porque foi que a coisa explodiu, começou a ficar aquela coisa descontrolada, né, gente? Aí eu falei pra ele, ó, não vamos tentar mais, vamos parar de tentar, vamos esperar. E aí eu tava grávida e não sabia. Aí já não dava mais pra voltar atrás, né, gente? Aliás, acho que aconteceu isso com muitas mulheres aqui, porque quando eu fui pro hospital, eu fiquei sabendo que teve muitas mulheres que estavam tentando engravidar e pararam de tentar por causa da pandemia, mas já não dava tempo mais porque já estavam grávidas, né? Então, não tinha mais o que fazer, tinha que encarar uma gravidez em plena uma pandemia. Aí eu comecei Aí eu comecei a passar mal, gente. Comecei a passar mal e comprei um teste de farmácia. Comprei um teste e descobri que tava grávida. Aí eu falei, e agora? Eu fiquei assustada no começo, falei pro meu marido, e agora, como que a gente vai fazer, né? Grávida em plena pandemia. E aí eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer meu pré-natal sozinha, que meu marido não ia poder me acompanhar. E talvez ele não ia poder nem assistir o parto. Eu ia ficar sozinha, totalmente só. E eu falei, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser no decorrer da gravidez. Aí eu fui, fiz o meu pré-natal, tudo certinho, sozinha. Meu marido não podia entrar no hospital, nada, então ele me deixava na porta e tinha que ficar me esperando lá fora. Aí fiz o pré-natal todo, gente, mas quando o Arthur nasceu, permitiram, a pandemia tinha dado tinha dado uma regredida um pouco, né, no número de casos. E aí eles permitiram que meu marido assistisse o parto, só que ele só podia assistir o parto e depois ele tinha que ir embora, ele não podia ficar lá. Então ele entrou, viu o Arthur nascer, ficou 10 minutos comigo no pós-operatório e foi embora. E eu fiquei sozinha. Só que por causa da pandemia, gente, foi muito rápido, porque o Arthur nasceu na hora do almoço e eu à noite, 8 horas da noite, no mesmo dia já tava indo pra casa. Eles já me liberaram pra ir pra casa e eu fiz cesariana, né? Não foi parto normal, foi cesariana. Então foi muito rápido, eu não fiquei o quê? Nem 24 horas no hospital. Por causa da pandemia, eles estavam liberando todo mundo pra casa. Aí vim pra casa, gente, e aquela casa já tava pequena pra gente, né? Que era uma casa de 2 quartos. Já tava ficando pequena a casa. Aí a gente tava procurando casa. Estávamos procurando casa, e difícil de achar casa, gente. Porque eu não queria mudar aqui do lugar onde eu moro, sabe? Desde quando eu cheguei, eu tô nesse bairro e eu não queria mudar daqui. Porque o meu filho, quando eu tava grávida, iniciou o colégio, né? Iniciou a escola. E eu não queria ficar mudando ele, sabe? Mudando de escola. Porque eu queria que ele criasse um vínculo mesmo com os amigos, tudo. Porque, coitado, ele já tinha mudado antes, né, gente? Já tinha ido pro Brasil comigo, já tinha ido pra Portugal comigo. Depois veio pra cá. É muita mudança, sabe? E aí eu não falei, não, eu não posso mexer ele. Eu vou continuar, vou insistir em ficar nesse bairro. Esse bairro é um bairro bom. A escola é boa. E eu falei, não, eu vou fazer um esforço de arrumar uma casa aqui no mesmo bairro pra gente não ter que mudar ele de colégio. Aí comecei a procurar casa, gente, casa. Aí a primeira casa que eu achei que ia dar certo, não deu certo. Que era do lado da escola dele, não deu certo essa casa. Aí depois apareceu essa casa que eu moro hoje, que é uma casa de 3 quartos. Então eu saí daquela casa de 2 quartos e vim pra essa casa de 3 quartos. Agora em março, não faz nem um ano que eu tô aqui, gente, foi em março que eu mudei. E eu tô muito feliz nessa casa, gente, olha, eu sou muito grata a Deus. Por tudo que eu passei aqui, sabe, gente? Por tudo. Deus me amparou em todos os momentos. Não é fácil, não foi fácil, mas eu consegui. Hoje, então, eu tô nessa casa, eu tô feliz, eu tô confortável. Essa casa é melhor que aquela. Não é um palácio, gente. Minha casa é normal, uma casa normal aqui na Inglaterra, uma casa simples. Mas eu tô super feliz aqui, gente. Super feliz aqui, nessa casa com a minha família. E o Arthur tá tendo, né, agora a oportunidade de estar aqui sem mudanças, né? Porque o Ricardo teve muita mudança, coitado. Mas o Arthur não, o Arthur já cresceu num ambiente que realmente é onde ele vai crescer. Graças a Deus, eu sempre me dei bem, sabe? Com as pessoas que eu aluguei a casa aqui. Nunca tive problemas. E Deus faz as coisas certas, né, gente? Não era pra eu ir pra outra casa, porque não era pra ir pra outra casa, né?
E até porque eu entendi, assim, que Deus queria que eu desfrutasse dessa casa aqui, sabe? Da melhor maneira possível. Eu e a minha família somente, mais ninguém, sabe? Que é uma conquista só nossa. Então, foi muito bom, gente. Muito bom mudar pra essa casa, sabe? É tudo que eu tinha imaginado. Essa casa era tudo que eu tinha imaginado. Que eu tinha imaginado, Deus fez certinho, gente. Até o número da casa que eu queria foi. Foi certinho. Então, essa casa era pra ser minha. Era pra ser a casa que eu ia morar. Então, o que mais, gente? Aí é isso que eu tenho pra contar pra vocês. A minha história até aqui, né? Até o dia de hoje. Então, tem 3 anos que eu tô aqui na Inglaterra. O meu filho agora já tá no ano 1. Ele fez o reception e agora ele tá no ano 1. E o Arthur ainda não vai estudar, né, gente? O Arthur acho que só daqui mais um ano. E eu tenho muitos planos aqui ainda, né, gente? Eu ainda tenho muita coisa que eu quero fazer aqui. Tem muita coisa que eu ainda quero conquistar. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer, que eu quero viver aqui. E aí eu vou contando pra vocês os acontecimentos, né? As coisas que vão acontecendo aqui, eu vou contando pra vocês nos próximos vídeos. E tudo que eu pedi pra Deus, gente, é o que eu tenho hoje, né? Então, eu pedi pra Deus uma casa que eu gostasse. Eu pedi pra Deus pra parar de andar a pé, que eu tava cansada. Então, agora a gente tem um carro, a gente tem a nossa casa, que é confortável. Não é a melhor casa do mundo, mas é confortável, então tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, e agora é só correr atrás, né, gente, das coisas aqui. A minha história não é muito diferente da história de muitos brasileiros que vão para outros países, não é muito diferente. No começo nada é fácil para ninguém, não é fácil, nada é fácil e nada é de graça, né? Então você tem que correr atrás, você tem que ter muita persistência, muita paciência, muita determinação, muita dedicação para você chegar onde você almeja, né? Onde você pretende. Deixa agora passar um tempo dos próximos acontecimentos da minha vida aqui, e aí eu vou contando para vocês um pouquinho mais da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Esse vídeo foi mais curto, porque não tinha muito o que falar, mas eu não queria deixar o primeiro vídeo, muito longo, para não ficar muito cansativo. Por isso que eu resolvi gravar um segundo vídeo, apesar de não ter muita coisa para contar mais. Então é isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos.